Fala galerinha, bem-vindos ao Lola Depois dos 30 mais uma vez. E o vídeo hoje é um vídeo diferente, porque eu vim dar uma dica para vocês sobre uma das minhas paixões na vida. Eu sou professora de português e por isso eu fiz letras. E na letras a minha grande paixão e o objeto de estudo era a literatura. Então eu vi literatura portuguesa, vi literatura brasileira e dentro da literatura brasileira tem a literatura indígena. A literatura indígena, para mim, ela faz todo o sentido do nosso contexto, da nossa história, tanto pessoais quanto a história do nosso país, e ela é de extrema importância, não só pelos preceitos e pelos povos e múltiplos povos que nós temos aqui no Brasil, mas também rica em histórias, lendas, relatos, poemas. Você tem autores e escritores de extrema habilidade, tanto na língua quanto no modo de ver a vida, que são muito importantes e interessantes o nosso estudo e o nosso olhar para isso. Então é extremamente importante o nosso estudo e o nosso olhar para esses assuntos, para essas questões, tá? Então hoje eu trouxe, obviamente, uma das minhas autoras favoritas e foi uma também das autoras primeiras que eu tive contato com esse universo da literatura indígena. Então nós estamos falando de uma autora que chama Eliane Potiguara. Sim, ela é do povo potiguara. E aqui a gente vai aprender algumas terminologias também. Quando a gente determina os povos indígenas, são povos originários, né? São povos que estavam aqui antes de qualquer outro povo. Então, é o povo original do Brasil. Se a gente for colocar dessa forma, é o mais brasileiro de todos os brasileiros. Então, o que é ser brasileiro, né? Fica a nossa reflexão e a gente pode ir conversando ao longo do tempo. Mas, vamos focar, né? Os povos originários, a gente tem registrado 305 etnias. Então, é muito genérico e nada carinhoso ou respeitoso você determinar para todas as etnias existentes um tipo de forma de viver ou um tipo de forma de você chamá-los, tá? Então, a Eliane é potiguara, que é uma etnia que a gente pode classificar dentro dos povos indígenas. A gente tem essa mania de ficar classificando, mas é talvez para tentar mostrar e ensinar. Mas a gente não vai ficar aqui falando de terminologia ou só sobre isso. A gente vai se deter mais à literatura. Então, eu não tenho interesse nem vontade de falar por ninguém. Muito pelo contrário. Eu quero que você, através desse canal, veja autores e obras que trabalham a literatura brasileira e dentro dela a literatura indígena e que dão a sua própria voz. E a gente falando sobre Eliane Potiguara, a gente tem que falar sobre quem é essa pessoa, né? Ela é escritora, poeta, professora, ela também é contadora de histórias, ela nasceu no Rio de Janeiro e o livro dela, assim, que eu tenho a honra de ter e que eu tive a honra de conhecê-la, né, através desse trabalho, ele chama Metade Cara, Metade Máscara. É esse aqui, ó, tá? Metade Cara, Metade Máscara. Esse livro, ele é em riqueza, em propriedade, eu não consigo nem mensurar o quanto é rico a trajetória desse livro, porque é um livro que traz poemas, que traz história, que traz relatos, e a gente pode classificar esse livro em específico, né, Metade Cara, Metade Máscara, como a literatura indígena contemporânea. Então, é atual, mas que faz referência e a gente pode perceber, dentro do que a Eliane Potiguara nos mostra sobre o povo potiguara, que há essa coletividade o tempo inteiro. Então, você está falando de hoje, mas você tem a força e os preceitos e as tradições, a cultura ancestral, né? Que a ancestralidade é muito importante.
eu sempre busquei isso, inclusive, e isso me faz identificar muito com o livro, né? Quais são as nossas origens, por que a gente faz determinada coisa, né? Quem que pisou nesse território antes de mim, né? Quem precisou sair para que eu estivesse aqui? Ou eu sou uma continuação de alguém que estava aqui antes, né? Eu acho isso de extrema importância. No início do livro, existem algumas falas de algumas pessoas de extrema importância dentro da literatura indígena ou no estudo dela. E uma dessas falas vem trazendo uma ótica que eu acho muito interessante para a gente falar sobre o livro. Mostra uma ótica de deslocar-se, né? Um modo de ver. Um dos modos de ler e de ver esse livro, ele realmente mostra esse deslocamento que aconteceu e que acontece até hoje com povos originários, ou com, nesse caso a gente está falando dos Potiguara, tá? Então, esse deslocar, gente, que fique bem claro que no livro aparece com uma clareza límpida, esse deslocamento é involuntário, é um deslocamento que é feito das mulheres indígenas, dos povos indígenas, sem eles quererem sair ou se movimentar. Então, além dessa perspectiva, né, desse deslocar, a gente consegue perceber pelo livro todas as questões de violência, tá, contra as mulheres indígenas. Você tem também, como você tem a violência, você tem, né, o deslocar, você tem também visto com muita clareza a resistência, a luta dos povos, né, a ancestralidade, como o coletivo permeia toda a história, né? Então você não está falando de uma pessoa específica, você está falando de um povo, você está falando de uma ancestralidade, então é um conjunto, é sempre partindo desse pressuposto, da coletividade. Eu não escolhi de forma aleatória ser uma mulher, né, Eliane Potiguara, e o livro dela nos conta, nos mostra, é um resgate, eu acho que a palavra é essa, né, que é utilizado também no livro, é um resgate da história, da ancestralidade e de forma como resistência. Então é um livro que traz questões políticas, questões históricas muito relevantes e que fazem todo sentido para a nossa história atual e também para os acontecimentos que já se foram. Tem duas figuras extremamente importantes que se mostram tanto dentro quanto na biografia da autora, né, que são duas mulheres, a Maria de Lourdes e a Maria da Luz. A da Luz é a bisavó e a Maria de Lourdes a avó, né, da Eliane Potiguara, que tem assim extrema importância na história e que isso reflete na obra Metade Cara, Metade Máscara. Se eu fosse destacar algum texto ou alguma coisa do livro, seria o poema Brasil, que eu acho que é de extrema importância, tanto quando a gente fala de mulheres indígenas, né? Então mostra a identidade, a identificação, a forma de ver, como as pessoas enxergam, como, né, o eu lírico enxerga as pessoas, traz uma vivência mesmo, sabe, do ser mulher indígena, do ser em sociedade, como que, dessa forma mesmo, né, como que eu reajo, como que são as minhas ações, como as pessoas veem e reagem às minhas ações. Tem um poema também lindíssimo, que é a Oração pela Libertação dos Povos Indígenas, que eu acho que a gente consegue perceber o que, através dos poemas, uma história coletiva. Então, é uma voz de uma mulher indígena trazendo a força e o coletivo. E essas palavras-chave, né? Libertação, os povos originários. Então, quando você fala de oração, é uma prece, é um pedido, é um clamor. Né? Então, quando ela traz essa palavra para essa significação no poema, é de extremamente digno, sabe? É extremamente distinto, interessante, importante quando ela faz a escolha das palavras e dessas palavras-chave. Então, é um poema assim, de extrema importância e tocante a nós, leitores, quando temos contato com ele.
ao longo do livro, além dos poemas e dos relatos que eu estou falando para vocês, né? Você tem momentos históricos e relatos também, que são momentos que não são fictícios, né? Que isso fique claro, apesar da gente estar falando de literatura indígena, isso são memórias coletivas, então é extremamente importante. E existem dois personagens que vão passando dentro desses relatos, tá? Esses dois personagens, um é Jurupiranga e o outro é Cunhutaí. Eles vão aparecendo e mostrando a história através dos relatos. Eu não tenho a pretensão de dar um resumo, nem fazer uma resenha do texto, é mais uma indicação do livro. E dessas mulheres maravilhosas eu vou tentar trazer sempre livros, poemas, falas da literatura indígena que eu acho extremamente rico e interessante para a gente não só estudar, mas se entender como a história e dar uma nova perspectiva, não só uma perspectiva ocidental ou uma perspectiva que nós já temos, né, na escola, que muitas das vezes a gente não consegue ter contato com esse tipo de material porque a gente tem um cronograma, ou a gente tem alguma coisa que a gente precisa estudar, uma demanda, uma prova. Então, eu estou tentando trazer coisas aqui no canal que às vezes não dão tempo da gente ver na nossa vida ou que não são prioridade. E é muito interessante, fica como reflexão também, o que é prioridade para você e por quê, né? Quem mandou você ser da forma como você é? Será que você quer ser dessa forma? Ou são as opções que são dadas a você? Então, por que você estuda isso ou não estuda aquilo? Ou por que você estuda mais isso ou menos aquilo? Né? É uma reflexão que a gente faz do que a gente considera como importante e como que esse coletivo social mostra pra gente o que é importante que você deve saber ou não. A gente vai ficando por aqui hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvida, se conhecem literatura indígena, comentem aqui pra mim. Se não conhecem, quiserem indicação, tiverem alguma dúvida ou algo não ficou claro, ou ficou claro, mas você quer refletir e pensar junto comigo, eu vou estar de olho nos comentários e vou sempre conversando com vocês. Me segue nas redes sociais, eu tenho Instagram, Facebook, vou tentar colocar aqui para vocês, porque eu que edito, e eu espero que vocês tenham gostado, viu?